Rapaziada, hein? E as polêmicas lá em Belo Horizonte envolvendo o interesse do Flamengo no Caio Jorge parece que não acabam nunca. E teve um novo capítulo, hein? Então o VAP é do Cruzeiro, como é que é o VAP aí? VAP, vambora. Flamengo acabou de fazer uma nova proposta pro Cruzeiro. Não, o Caio Jorge é do Cruzeiro. Quem dita isso não é você, né, querido? É o mercado, né? Então vamos lá. Você vai ver no vídeo de hoje as declarações do Pedrinho, dono do Cruzeiro, sobre essa nova investida do Flamengo sobre o Caio Jorge, o Marcão, pai do Gerson, falando do acordo entre o Cruzeiro e o seu filho que se apresenta amanhã, o pilhado detonando a diretoria, o Everton Guimarães mais uma vez se posicionando e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E ó, outra coisa, hein? Se liga só nessas duas camisas do Flamengo que eu vou deixar separado aqui na descrição desse vídeo e também duas do Cruzeiro. Entra lá, eu tenho certeza que você vai curtir. Tá com condição exclusiva, um preço sensacional e sabe o que é melhor? Pois é, cara, todo mundo que comprou tá elogiando de monte lá nas avaliações. Então entra lá agora que eu tenho certeza que você vai curtir, beleza? O Cruzeiro fechou a contratação do Gerson e quem falou isso foi o próprio pai dele. Chega amanhã mesmo, Marcão? Com certeza. Sabe, pode dizer se é no período da manhã? Meio-dia. Amanhã meio-dia. Vamos embora. A vontade é essa, né? Vai dar tudo certo. O esforço foi grande e o Gerson vai fazer um esforço grande para retribuir tudo que, vamos dizer assim, esperam que ele possa fazer, sabe? Então o VAP é do Cruzeiro, como é que é o VAP aí? VAP, vambora. É isso aí. Ó. Aí, ó. Deixa eu dar esse vídeo também. Aí, ó. Esse é o vídeo. É, o vídeo de despedida do Gerson lá no Zenit da Rússia. Caminho aberto pro Cruzeiro. Obrigado, De fato, Marcão. Mais tarde, num restaurante lá em BH, ele chegou a confirmar que já tinha resolvido isso. Eu vi, o atraso o homem. Já resolvi, já resolvi. Resolveu? Entre hoje e amanhã. Agora chega no Pedrinho, manda ele renovar com o Matheus Pereira. Porque aí vai dar bom. Pra quem ainda havia ficado na dúvida, pois é, o próprio Pedrinho, dono do Cruzeiro, confirmou e disse que ele chega amanhã no Cabuloso. Pronto pra anunciar? Tá, tô tranquilo. E o Caio Jorge, tudo certo também? Ah, tudo certo, tá tudo certo. Tudo certo. A proposta do Flamengo foi recusada? Cuidado aí, cuidado. Não, o Caio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta, o Caio Jorge continua aqui no Cruzeiro. Gerson na segunda já tá aí, Pedrinho? Quem? Gerson. Chega amanhã! Ah, e você viu ele falando que recusou mais uma proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. Pois é, isso tá dando o que falar. Eu avisei que o Flamengo não tinha desistido ainda do Caio Jorge e muita gente debochou de mim. Porque o Cruzeiro encerrou as negociações, mas o Flamengo tinha deixado claro para mim que pro Flamengo não tinha nada encerrado. O Flamengo acabou de fazer uma nova proposta pro Cruzeiro, tá? Que passa dos 30 milhões de euros e mostra que vai jogar pesado para tentar convencer o jogador. Tudo aquilo que eu falei desde o começo. Eu fui o primeiro a trazer a informação que o Felipe Luiz falou com o Caio Jorge pelo telefone, que o Felipe Luiz estava tentando convencer o jogador, que é o principal desejo do Felipe Luiz para essa temporada. Falei que o Flamengo não tinha desistido do Caio Jorge e muita gente debochou de mim. Cala a boca, o Cruzeiro já falou que encerrou. Não encerrou. E agora sai aí a notícia, e aí não é minha, de que o Flamengo faz uma proposta maior, mais de 30 milhões de euros pelo atacante do Cruzeiro. O Flamengo está deixando claro, vai jogar pesado. E qual é o objetivo do Flamengo, que eu já falei várias vezes? É o jogador, é o convencimento do jogador. Eu disse a alguns torcedores do Cruzeiro ficaram chateados comigo, que mexeu com o Caio Jorge. O Caio Jorge tem um interesse na transferência para o Flamengo. E agora, o que vai acontecer? É o Flamengo trazendo essa nova proposta sendo levada pelo staff do Caio Jorge para o Cruzeiro, e o Caio Jorge e seu staff vão tentar convencer o Cruzeiro a liberá-lo para o Flamengo. O Flamengo já disse, vai ser paciente nessa negociação. E agora aumenta ainda mais o valor, tá surreal. Gerson, o Cruzeiro oferecendo 30 milhões de euros. Flamengo, mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. É o futebol brasileiro chegando num outro patamar. E eu avisei, o Flamengo tá longe de desistir do Caio Jorge.
O Everton também falou sobre isso. Meus amigos do esporte, atenção, porque eu recebi agora 2 informações muito importantes que queria dividir com vocês. O Flamengo fez mais uma investida pelo Caio Jorge, todo mundo está sabendo. Só que o Cruzeiro, mais uma vez, disse não. O Cruzeiro não vai vender nem por esse novo valor oferecido pelo Flamengo. O Cruzeiro não vende o Caio Jorge, inclusive vão propor ao Caio Jorge, ao staff do jogador, pelos próximos dias, uma prorrogação do contrato. Então, na nova investida do Flamengo, mais um não do Cruzeiro. Aí fica a discussão, né? Ele não vale isso, mas se tivesse, por exemplo, jogando pelo Flamengo, conquistado os números que ele conquistou, ou lá no Palmeiras, ou no Boca, ou no River, todo mundo falaria que vale, né? Mas no Cruzeiro a turma, não vale tudo isso e tal, tudo bem. Quem dita isso não é você, né, querido? É o mercado, né? Então, vamos lá. O Cruzeiro disse não mais uma vez, vai propor uma prorrogação no contrato do Caio Jorge e só aceita vender o atleta pelos moldes colocados pelo Cruzeiro. É informação. E uma outra informação. O Cruzeiro chegou a procurar o staff do Bitelo. Chegou a procurar, também confirmei agora, de uma fonte muito confiável. O Cruzeiro procurou o Bitelo, mas tinha uma possibilidade de, em caso do negócio com o Gerson não avançar, aí sim o Cruzeiro poderia fazer uma investida no Bitelo. Está descartada qualquer possibilidade de negociar com o Bitelo? Talvez não, mas a prioridade era o Gerson. Com o Bitelo ainda pode virar? Pode virar. O que eu estou trazendo de informação que eu confirmei é que, de fato, houve um contato, uma primeira procura para saber dos números, das possibilidades, mas até o momento não avançou, mas o Cruzeiro sim chegou a tratar com o staff do Bitelo sobre a possibilidade da vinda dele para o Cruzeiro. Não descarte 100%, futuramente, esse futuro pode ser até um futuro próximo, mas, a princípio, foco total no Gerson e foco total na prorrogação de contrato do KJ, portanto, mais uma investida do Flamengo e mais um não do Cruzeiro. Se tiver alguma atualização, a gente volta para informar. Fechou? No mais, beijo na alma. Tchau, pessoal. Bom, e aqui eu preciso ser sincero com vocês. O Thiago Asmar não é clubista nesse ponto e não poupa elogios para falar do Pedrinho do Cruzeiro, viu? Cruzeiro chega a 30 milhões de euros. A proposta para o Zenit pelo Gerson, hein? É surreal. Seriam 26 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em bônus. Cara, seria disparadamente a maior contratação, a mais valiosa da história do futebol brasileiro, para um jogador de 28 anos. Aí muita gente diz, pilhado, mas vale a pena 30 milhões de euros para um jogador de 28 anos? O que eu digo é, não sei se vale a pena, mas o Cruzeiro contratando o Gerson, primeiro, ele mostra para Flamengo e Palmeiras que ele vai brigar de igual para igual nesse ano, que não é a terceira força do Brasil não, que é uma das 3 forças do futebol brasileiro. Deixa isso claro, negando vender o Caio Jorge por 32 milhões de euros para o Flamengo, contratando o Gerson por 30 milhões de euros, renovando com o Matheus Pereira. O Cruzeiro mostra, nós estamos entre as potências do futebol brasileiro. E outra coisa, eu acho que falar mal nesse momento é até um certo recalque. Porque o Gerson é um jogador de 28 anos, mas que não se machuca, que raramente é poupado, muito forte fisicamente e que vai querer disputar a Copa do Mundo. Então ele volta com fome pro futebol brasileiro. Mas o pai do Gerson é malandro. Só que o mundo do futebol deixa de ser malandro. O cara fez 2 vendas absurdas, encheu o bolso de dinheiro e o filho ainda tem mercado. Aí é do jogo. Agora, o Cruzeiro, com essa contratação, é o Pedrinho mostrando para Flamengo e Palmeiras, eu sou um cara que faturo 25 bilhões por ano com o meu supermercado. Eu tenho dinheiro, eu não preciso do dinheiro do futebol e eu vou fazer do Cruzeiro um time campeão. É isso que ele tá passando de recado e ele tá conseguindo. O Cruzeiro tá montando um timaço, não sei se vai ser bom ou ruim o Gerson, mas o Cruzeiro mostra pro Brasil que vem para brigar por título. E eu acho que falar mal nesse momento é um certo recalque e até medo dos rivais. O dono do Cruzeiro acabou de negar a nova proposta do Flamengo de mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge e mais do que isso, já começou a negociar a renovação de contrato do Caio Jorge. Uma coisa tem que ser falada sobre o Pedro Lourenço. O Pedrinho tá tirando muita onda. Sabe por quê? Porque ele tá deixando claro, eu não preciso do Cruzeiro para ganhar dinheiro, eu sou um dos homens mais ricos do Brasil e o time pro qual eu torço e do qual eu sou dono não vai ser inferior
ou se inferiorizar a qualquer outro adversário. Pode vir Flamengo, pode vir Palmeiras, pode vir quem quiser, que o Cruzeiro só vai vender jogador pelo valor que o seu dono quiser. Eu acho a posição certa do Cruzeiro não vender o Caio Jorge por mais de 30 milhões de euros. Não, eu venderia. Eu acho que o Caio Jorge vale no máximo 20, 22 milhões de euros hoje. Mas a personalidade desse cara mostra para o torcedor do Cruzeiro o seguinte, que o Cruzeiro vai ser gigante por muito tempo e que o Cruzeiro já está entre as maiores potências do futebol brasileiro. Não dá mais para dizer que o Cruzeiro é a terceira força do futebol brasileiro. Tá de igual para igual com o Flamengo e com o Palmeiras, porque tem um dono que é bilionário e que é torcedor. Ele não quer o Cruzeiro para ganhar dinheiro. Ele quer o Cruzeiro como paixão para fazer do time dele um time campeão. Muito foda, cara. Que personalidade do Pedrinho, e o torcedor cruzeirense tem que tirar muita onda mesmo. Porque o seu dono não vai deixar o Cruzeiro se sentir inferior a nenhum clube do Brasil. É isso. Mas e você, o que achou disso? Bom acerto com o Gerson? E o Flamengo, hein? Vai desistir do Caio Jorge dessa vez ou não? Vai seguir insistindo? Comenta aí, quero saber a sua opinião.